mas ela não dispõe do orçamento da obra. Entendeu? Entendi. E ela pode decidir fazer sem o abastecimento e falar, vou pagar? Não. Ela tem que fazer só se existir recurso orçamentário das áreas do EIP e do abastecimento. Tá certo. Pode até fazer, mas seria uma não conformidade que seria necessariamente registrada. Tá. Então, quer dizer, o diretor dos serviços não pode decidir fazer uma obra, uma refinaria, uma obra que seja, sem o abastecimento estar de acordo. Exato. Não há possibilidade disso. Não há possibilidade. Para os dois casos, os dois gerentes têm que opinar. Os dois gerentes têm que opinar. Tanto que todos os DIPs, documento interno da Petrobras, do sistema Petrobras, foram encaminhados por dois gerentes executivos. E a análise, o que está nesse DIP, é dos dois gerentes. Sim, a responsabilidade. Ou deveria ser, pelo menos. Eu não sou maluco de assinar um documento que eu não saiba o conteúdo dele. Tá certo. Consta do seu relatório, o senhor, né, o coordenador, que foram analisados 23 contratos, que representavam 90% do total contratado. Uhum. Todos esses 23 eram relacionados a valores que deveriam ser aprovados pela diretoria executiva? Me parece, se não mudou até agora, tudo que fosse acima de 30 e poucos milhões teria que passar pela diretoria executiva. Esses foram analisados, eram acima de 32 milhões? Os contratos são de valores altos, mais de 100, 200, 300 milhões. Essa diretoria executiva é colegiada? É colegiada. Quem compõe? Quem compunha? Não, quem compõe no CIRTIV não precisa ser os nomes. Quem são os diretores? Não é a mesma coisa sim. hoje? Bom, hoje mudou um pouquinho. Tá. Criaram uma diretoria a mais. Entendi. Diretoria financeira, diretoria de serviços compartilhados, diretoria de abastecimento, diretoria de gás e energia, diretoria de exploração e produção. É isso. Mas são essas diretorias. Tá. Em todos esses contratos, os 23, portanto, foram encontrados não conformidades? A gente focou em cima dos principais. Os outros a gente não encontrou assim, não conformidades da magnitude que esses que nós destacamos tiveram. Tá. Para essa ação penal, interessam 3 contratos, tá? Que eu gostaria de mostrar para o senhor, vou deixar com o juízo também, que são esses 3, que é o item 3.29 da denúncia, que é a terraplanagem, o item 3.12, que é tanques, e o 3.26, que é a infraestrutura da RENEST, e eles são certames, contratos foram assinados em maio de 2007, julho de 2008 e março de 2009. Eu gostaria de saber se nesses contratos foram encontrados não conformidades. Olha, se tivesse sido, se não conformidades passíveis de um destaque no relatório, não. O senhor observou se nesses contratos houve ocorrência de sobrepreço? Não, nós não nos detivemos em sobrepreço. A proposta da Galvão Engenharia ficou dentro da margem de preços da Petrobras? Quer dizer, entre aquela proposta, o 0 e o mais 20 menos 15? Olha, eu tenho no relatório os que geraram rebides e tenho no relatório os que não geraram, os que foram contratações imediatas, sem a necessidade de rebide. Não tenho de cabeça, mas se não estão... Eu acredito que foram as primeiras contratações que se chegou a um valor dentro da margem. Eu queria saber se, quanto a essas contratações, foram analisadas a listagem das empresas convidadas, a aderência dos procedimentos utilizados na definição da estratégia de contratação, no desenvolvimento das atividades pelas comissões de licitação e nas negociações até a formalização dos instrumentos contratuais. Vamos por parte. Bom, as empresas convidadas foram empresas que estavam no cadastro. As atividades da comissão de licitação, a nosso ver, poderiam, os membros da comissão de licitação poderiam ter sido mais
mais diligentes no sentido de negociar preços mais atrativos. Veja bem, doutor, eu estou falando sobre essas 3 obras. Sim, essas 3 obras. Tá. Então, sobre essas 3 obras, então, eu não tenho a resposta. Eu tenho para aquelas que eu destaquei. Mas o senhor analisou em todas? Analisei. O senhor só destacou problemas que estão destacados? Sim, digamos, eu sou coordenador da comissão, o grupo analisou todas, eu me ative aos que acho que tiveram problemas. Então, se o grupo não me mostrou problemas, o senhor considera que não tem? Considero que não tenham tido, pelo menos problemas relevantes. Considera que houve fragilidade na seleção das empresas que participaram dos certames? Foi considerado isso no nesses casos? Né? Não é opinião. Nesses casos ou no geral? No geral e nesses casos, em particular. Houve algumas situações, como eu já disse, que ocorreram empresas que pleitearam entrar no decorrer do certame e foram aceitas. Nesses 3 contratos, houve alteração do critério de reajustamento de composição de mão de obra, como indicado no 7.8? E nós não está destacado no relatório, eu não recordo. Se não tiver no relatório, não tem? Não, só se tiver em papéis de trabalho, nos levantamentos foram feitos, mas o que vale é o que está no relatório. Tá certo. Se no relatório não constar que houve reajustamento dessas 3 obras nesse critério, é porque não há? Sim. Tá. O senhor sabe se essas contratações ocorreram em estágios diferentes da implantação da RENEST, falando das fases? Lembra que você falou de fase 1, fase 2, fase 3? Eu teria que ver, porque dependendo da natureza da contratação, pode ter ocorrido no início. Certamente a terraplenagem foi no início, a tancagem parece que era uma situação, era um plano mais elevado também, já teve. As datas são isso aqui, dos 2000 e 2009, né? Tinham contratações que eram fundamentais. Terraplenagem, ninguém vai construir nada se não tiver terraplenagem. A tancagem era um plano mais alto, então poderia-se realizar a contratação sem problema. As demais talvez ficou uma dependendo da outra, né? Se uma concluiu no seu prazo, a outra entra na hora certa. Às vezes pode ter tido um descompasso, às vezes chega a empreiteira, mas não chegou, a outra não cumpriu o seu papel, uma ficou esperando pela outra e você tem que ficar pagando o custo de mão de obra parada, vamos dizer assim. Tá. O senhor sabe, não sei se o senhor vai se recordar disso, essas contratações, essas 3 agora, se originaram de DIPs diferentes? O senhor já explicou o que é DIP, então não vou perguntar novamente. Eu acho, normalmente são DIPs específicos, né? Não são DIPs diferentes, acredito eu. Tá. Não sei se são DIPs em bloco, só acho que os DIPs são para cada processo. O senhor se recorda se houve avaliação da diretoria de abastecimento em 2008 sobre a continuidade do processo de compra? Não, se você fala em 2008, eu não sei. Não vou lembrar. O senhor chegou a ver esse DIP, que é o anexo 13 do relatório RENEST, que é o anexo 5 da denúncia, é um DIP de 9/7/2008, 536/2008, conhecido como DIPão. O senhor chegou a ver esse DIP? Se o senhor não se recordar, o senhor pode dizer que não se recorda.
O que eu me lembro disso é que em algum momento houve precipitação por parte do diretor de serviços de fazer com que as contratações fossem efetuadas rapidamente. Em algum momento elas ficaram represadas porque não haviam recursos orçamentários disponíveis, e sem recursos não se aprova nada. E em algumas situações ocorreram aprovações ad referendo pela diretoria. Acho que eu me lembro disso. Tá. Tanto que em algumas situações o DIP fala em homologar, né? Normalmente, quando se homologa aquilo que já foi decidido, né? Esse DIP aqui, ele fala sobre as seguintes contratações. UDA, UCR, uhum. 6.3, o TDI e Tubovias. Essas contratações foram analisadas na comissão? A UDA foi um dos processos que a gente destacou. Acho que a maioria desses processos aí foram analisados pela comissão. Tá certo. Pode dizer que esses são os principais projetos? São os principais projetos de maior valor, acima de 1 bi. Dentro dos 12 que constam aqui, só interessam esses 3 que eu mostrei para o senhor, para esse processo, pelo menos. Uhum. O senhor se recorda qual que ela sagrou vencedora desse? O senhor se recorda de ter analisado esses processos em particular? Bom, a Camargo... essa aqui é a Galvão Engenharia, né? Isso. A Galvão Engenharia ganhou um processo em parceria, em consórcio, né? Foi tanques, parte 2, acho que 2 tem os 2 em algarismo romano, tanques, a parte parte elétrica. Mas isso o senhor já falou, né? São esses contratos que estão resumidos. Ela está perguntando. Qual que é a questão? O senhor se recorda, voltando ao que a gente estava falando antes dos outros, que ocorreu 6 projetos, o qual o valor foi muito superior ao limite máximo? O senhor se recorda quais foram? Ai, meu Deus do céu. Se estão entre esses daí? Não. Entre esses daqui, não. Os contratos, segundo o seu relatório, segundo o relatório da comissão, que teve os preços mais altos, são Tubovias, o CR, UDA, o HDT, o GH, o TDI, dutos e produtos. Uhum. Queria saber se o senhor sabe se a Galvão ofereceu proposta nesses certames no rebid. Eles foram rebidados. A Galvão não. A Galvão não. A outra Galvão, o Queiroz Galvão, sim, mas Galvão Engenharia, não. Você lembra se ela tinha sido convidada para o primeiro certame? Não recordo. O senhor sabe se é obrigatório convidar empresas que não são do primeiro certame, que quando tem um rebid, trazer alguma empresa que não estava no primeiro? Existe uma norma? Eu acho que até a lei, a 2745, prevê isso. Até para dar uma mexida no processo aí, para fazer com que quem participou do primeiro bid repense os seus preços, porque se não entrar uma empresa nova, todo mundo fica na mesma. Quais áreas participavam dessa formação de preços, nessa área? Uma formação de preço, historicamente, é feita pela área de engenharia, de estimativa de preço. Tá. E tem uma tolerância nisso, também já ficou... Menos 20, mais 15 em relação a... E as empresas sabem desse valor? Eu acredito que é comum, as empresas sabem que as propostas que elas têm que apresentar, se tiverem uma faixa superior a isso, não vão ser aceitas. Mas elas não sabem qual é a linha, né? Não sabem o valor estimativo e não sabem qual é a linha. Tá. O senhor sabe como é que é determinado internamente, como é que as empresas devem ser contratadas, se tem um cadastro?
Petrobras tem um cadastro de fornecedores e toda vez que há um processo se busca o cadastro e esse cadastro tem famílias. Para todas as áreas? Desde comprar um café a comprar uma máquina? Sim. Se eu contratar uma consultoria na área de abastecimento, eu também consulto esse cadastro? Consulta. O cadastro chama ProChef? Não, o ProChef é um cadastro que foi específico à época. Hoje o cadastro é unificado. Entendi. Hoje é um cadastro só. Naquela época esse ProChef era um cadastro próprio para projetos, vamos dizer assim, projetistas. Era para... Digamos, tinha uma... Que áreas têm acesso a esse cadastro? Desse ProChef, quando era ProChef? As áreas licitantes, né? A área de engenharia, a área de abastecimento, a área que for licitar, né? A área de abastecimento conhece a existência desse cadastro e consulta esse cadastro? Sim. Ou faz parte? O senhor pode afirmar isso? Se ela, de fato, deveria saber? Deveria saber. Se não sabe, deveria saber. O senhor sabe de quando em quando esses cadastros são renovados? Ou eram, né? Nessa época, pelo menos, né? Não recordo, não. Mas acho que sempre que necessário a renovação e sempre que necessário eram incluídas empresas que se habilitavam, né? Existe um processo de habilitação que as empresas lançam seus dados ali, a sua situação financeira, as especificações, o que ela se dispõe a fazer e tal, e ela é incluída no cadastro. Aí tem um filtro quando você procura... O cadastro ele é separado por, vamos dizer assim, por famílias. Uhum. Tá? Então, se eu quero contratar determinado tipo de coisa, eu vou naquela família e puxo as empresas que estão cadastradas para fornecer aquele tipo de serviço, aquele tipo de material. Só para a gente ter um exemplo, eu vou citar o anexo 6 do relatório da RENEST, que é o anexo 5 da denúncia. Isso daqui é um projeto. Você já viu um? Uhum. Memória de seleção de empresas, tal, ou seja, tem uma série de pontuações e em função dessas pontuações a gente escolhe as melhores, as que estão mais bem situadas, né? Certo. Isso daqui, deixa eu mostrar uma coisa para o senhor localizar. Aqui está escrito ProChef item 4.10.1, montagem unitária, indústria e termos elétricos. Isso é o que o senhor falou da família? Acredito que sim. Quer dizer, toda vez que eu tiver alguma coisa nessa família, o item é o 4.10.01 que deve ser consultado. Quando for outra coisa, é um outro item, é isso? Uhum. O senhor sabe se todas as empresas que têm notas satisfatórias para aquele item, obviamente, que está sendo procurado, devem ser convidadas? Existe um manual interno que diz que deve, ou pode não ser? Olha, o manual geral de contratar, o que rege a contratação na Petrobras... Como é que chama, por favor? A gente tem não é a 8666, né, que é para empresas públicas, mas nós temos ali 9478 e o decreto 2745. O 9478 é um decreto, de certa forma, incoerente, porque ele quebra o monopólio, ele diz no primeiro artigo dele lá que a Petrobras passa... Não, mas assim, mais objetivamente, existe uma norma que prevê que tem que ser chamadas todas as empresas que preenchem lá os requisitos do ProChef para aquele... Objetivamente, eu posso ter um cadastro com 50 empresas, eu não vou chamar 50 empresas, por isso que eu estou querendo chegar lá. Mas pode ser mais direto. Tá bom, então é isso mesmo, eu posso chamar no mínimo 3 empresas. Tá? Existia uma lógica que a gente tomou conhecimento no caso da RENEST, que se chamavam em torno de 13 a 15 empresas. Tá certo. Dentro desse conceito que pode chamar no mínimo 3, existe algum manual que diz que tem que chamar as 3 que tem nota maior? Não. Não. Teria que ser aquelas que estão qualificadas. Não, dentro das qualificadas. O senhor disse que pode ter num determinado item, vão ter 50 empresas. A lógica seria algumas que as melhores têm fossem. Notas maiores, outras têm notas menores. Exato. Agora, o que tem que se ver, às vezes, é o seguinte. Eu posso ter, por exemplo, uma corporação, uma empresa, que ela tem uma nota espetacular, tá? Mas ela já está atuando numa obra de grande porte. Então, eu já sei de antemão que ela não vai ter gente disponível
não vai poder me atender naquele momento porque ela já está me atendendo em outro lado. Então eu posso escolher outras, entendeu? Então eu não posso ser tão... Existe uma certa flexibilidade nesse processo. Essa flexibilidade é justificada nesses DIPs? Deveria ser nos relatórios das comissões de licitação. Verificado tanto a inclusão como a exclusão? Sim, o relatório tem que dizer qual foi o critério que ele utilizou para escolher as empresas e que critério que ele utilizou para deixar para tirar alguma, desclassificar alguma, ou seja, aí teria que ver relatório por relatório, processo por processo. Só queria saber, em termos gerais, se o normal seria dizer, embora a empresa tenha nota 10, tendo em vista que ela tem a contratação já grande, não sei aonde, resolvemos contratar a empresa 9. Chamar de empresa de nota 9, é isso? Eu estou tentando só dizer que, às vezes, nem tudo é 100%. Não, só que sempre existe algumas. Se deveria constar. Normalmente, um bom relatório de alguma comissão de licitação ele é bem explícito em relação aos critérios utilizados em todo o processo licitatório. E não constaria do DIP, como tem aqui, esse DIPão aqui, ele dá a relação das empresas, ele, inclusive numa dessas obras, que é a 6.1, ele fala 2 empresas que, apesar de não atenderem integralmente os critérios acima, estamos incluindo os GDK e Promon, todas cadastradas. As empresas ora mencionadas são detentoras de contratos com engenharia nessa atividade, apresentando um bom desempenho em serviço. Quer dizer, o DIPão está incluindo 2. Está incluindo 2. E a gente colocou isso no relatório como exceção. Exatamente. Se ele estivesse deixando de fora 2 que tinham nota melhores do que as outras 14, deveria constar? Olha, aí é uma opinião minha, eu acho que deveria constar. Tem uma norma interna, não tem uma norma, a senhora acha o cadastro está lá, ele deve ser usado da melhor forma possível. Tá certo. O senhor chegou a analisar exatamente essa lista nesse sentido? Se empresas que tinham nota no cadastro não teriam sido convidadas para esses certames, UDA, HCR, Tubovias, tal, que estão citados no item 7.9 do relatório? Olha, na nossa visão, quer dizer, na nossa visão, estou dizendo a minha visão, eu acho que as principais empresas foram convidadas. Tá? As principais empreiteiras do país foram convidadas. Sim, mas o senhor verificou, objetivamente, o senhor verificou se empresas que preenchiam lá os requisitos eventualmente não foram chamadas? Existia o limite de 13 a 15. Se tivesse mais de 13 ou mais de 15, pode ter tido alguma lá que tenha preenchido o requisito, mas não foi chamado. O senhor não checou? Ou checou? Essa é a questão, que acho que é a pergunta. Não, não chequei, não. Tá bom. Quer dizer, eu não chequei, não sei se a equipe que me assessorou checou. Certo. Normalmente o que a gente acha de anormal no processo a gente destaca, né? No caso, a inclusão das empresas que não atendiam é que foram citadas. Que ele já citou 2 que não atendiam. Eu queria saber se foram citadas que por acaso tivessem mais 2 ou 3 que atendiam e não foram incluídas. O senhor não verificou? Não posso lhe afirmar. Tá certo. O senhor já disse que nesses contratos são os que houve rebide. Ocorreram, nesses principais ocorreram rebides. Tá, o senhor verificou se essas mesmas empresas, essas que foram chamadas, não foi chamado ninguém de fora? Não, foram as mesmas. O senhor tem ciência se alguém reclamou, alguma empresa que tinha a nota, ficou de fora, reclamou? Chegou ao seu conhecimento da comissão? Não temos evidência disso. Alguém que tenha reclamado de ter sido que eu me lembre, pelo menos. Né? Olha, essas 2 cartas que eu vou mostrar para o senhor, uma é de setembro de 2008 e outra de janeiro de 2005, elas estão nos autos, é o evento 362, OT 4, página 15 e 18, do processo 5073475. Queria saber se alguém levou isso ao conhecimento da comissão, que é uma reclamação da Galvão, dizendo que tinha nota e não foi contratada nessas 4 licitações. Foram endereçadas às diretorias de abastecimento com cópia para os gerentes de abastecimento. Olha, e serviços. Esse eu teria que pesquisar, mas eu desconheço, porque se a gente tivesse tido conhecimento, a gente teria citado no relatório. Eu não sei, que não necessariamente, eu não recordo de
de alguém ter falado sobre isso nas oitivas, ou ter nem trazido esse oitiva, nem documento nada, não. ao seu conhecimento? Desconheço. Você sabe se internamente esse tipo de reclamação fica arquivada? Olha, dependendo do endereçamento aqui, uma foi para Paulo Roberto e Renato Duque. Tem cópia para outras pessoas? Tem cópia para outras pessoas aqui. Gerência. Venino e Pedro Barusco. Uhum. E a outra foi Glauco, que era o responsável pela Reneste, com cópia para Paulo Roberto e Pedro Barusco. Então, acho que os 4 é que podem responder. Eu desconheço essas cartas aqui. Pode ser que elas existam, que algum do nosso pessoal tenha visto, mas se eu conheço o meu grupo, se tivesse visto, teríamos destacado no relatório. Certo. Esse DIP que eu vou mostrar para o senhor é o 806/2007, ele é anexo 6 do relatório da Reneste, que é o anexo 5 da denúncia. Eu gostaria de saber se o senhor conhece esse DIP. Nesse DIP constam as notas da empresa Galvão, Contreras, Montical, Miniplan, com o mesmo Progev 41001. Queria que o senhor visse se confere isso e que elas têm notas superiores às pedidas para aqueles outros itens. Se foi verificado isso. Esse tipo de verificação a gente não pode checar depois, não. Tem que responder assim, porque é muita informação. Não, sem dúvida, mas acho que o senhor consegue ver pelo que eu lhe mostrei atrás. Engenharia para 2 diretores, autorização para instalação do processo. Vai ser mais rápido, mas ela tem uma relevância para explicar a estrutura Reneste com a Petrobras. Melhorar a questão lá da diretoria, também não. Trabalho de relevância. Toda a audiência vocês falam isso. Vai ser bem mais. Então dá uma interrupção.